Como vai você? Espero que você esteja bem. Estamos aqui para começar uma nova semana juntos. Estou muito feliz de poder acompanhar você nessa nova aventura semanal de estudo da Palavra de Deus. Essa semana promete, pois vamos falar da nossa maior esperança, a esperança da volta de Jesus. Vamos falar também um pouquinho de profecia e da importância que a profecia tem, não somente na Bíblia, mas também em nossas vidas. Vamos falar também da mais longa profecia bíblica e que tem a ver também com a igreja. Eu creio que a maior parte dos que assistem esses vídeos são adventistas, ou seja, a profecia que tem a ver muito, mas muito mesmo com a igreja que você frequenta hoje. Tudo isso e muito mais nessa semana. Antes de começar, eu quero te fazer um convite muito especial, e não é para você entrar na comunidade do WhatsApp, não é para você fazer o pedido de oração, mas para te fazer um anúncio muito interessante. A Sa Feliz tem uma igreja aqui próxima dela. Nós colaboramos muito, somos membros dessa igreja. E durante essa semana vamos estar tendo uma semana de evangelismo e de reconsagração com o pastor Alejandro Bullón. Então, muito conhecido aí no Brasil e também nos países de língua portuguesa e em outros lugares, por causa dos vídeos, claro, né? Ele também tem feito comentários da Escola Sabatina. Então, ele vai estar conosco esta semana. Então, hoje mesmo, você pode visitar o nosso canal aí, Sa Feliz Português, e você vai encontrar o link das primeiras conferências dele aqui na nossa igreja, tá bom? A nossa equipe aqui do Sa Feliz Mídia vai estar aí na igreja e vamos estar gravando todo este evento. Então decidimos, mesmo se ele vai pregar em espanhol, nós sabemos que o espanhol do pastor Bullón é um espanhol fácil, acessível, vamos estar transmitindo também no canal em português para que você possa também acompanhar e vamos durante a semana, além do conteúdo da Escola Sabatina, compartilhar com você as apresentações do pastor Alejandro Bullón. Então não perca, semana especial, vamos ter aí 8 mensagens com o pastor Alejandro Bullón. E claro, como sempre, antes de começar, não sei se você está assistindo o resumo diário ou então o resumo da semana, então aproveito para fazer esse anúncio agora. Entre na nossa comunidade WhatsApp para você receber os vídeos diretamente no teu telefone, assim você não tem que ficar procurando no YouTube, ok? Tem um link embaixo aqui no vídeo. Se você precisa de oração, nós temos uma equipe, ela é cada vez maior. Nós já estamos quase com 300 pessoas intercedendo pelos pedidos a cada semana. Então, no link aqui embaixo, está lá, pedido de oração, você clica e já coloca o teu pedido e realmente aquilo facilita muito, porque a minha colega recebe uma mensagem nas mensagens dela e depois ela já transmite no grupo uma vez por semana. Então não perca de compartilhar o teu pedido, pode ser feito de forma anônima, você não precisa colocar o teu nome, tá bom? E não se esqueça do nosso programa de bate-papo cada sábado à tarde, tem um programa assim onde a gente fica mais próximos, entre aspas, eu leio um pouco dos comentários, leio alguns pedidos, falamos sobre alguns pontos interessantes, dou alguns conselhos, então um momento mais descontraído no nosso programa de bate-papo, tá bom? Então se você está preparado, vamos agora começar a lição dessa 7ª semana desse segundo trimestre de 2024, onde nós falamos do grande conflito. Então pessoal, estamos aqui com essa nova semana, vamos ler o versículo do dia, que está em Isaías 25, versículo 9. Isaías 25, versículo 9, que diz o seguinte: Naquele dia dirão, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Gente, não dá arrepio quando a gente lê um versículo desse? Eu fico assim, imaginando poder dizer isso, porque Jesus já voltou, já nos salvou, já estamos subindo nas nuvens, estamos caminhando para os portões da Nova Jerusalém. Gente, vai ser demais. A volta de Jesus vai ser incrível. E eu vou falar uma coisa que eu sempre penso, eu sempre falo. No momento em que nós vermos Jesus Cristo voltando, os problemas, as coisas ruins, o que você não teve e o que você teve, não vai fazer nenhuma diferença. O que você fez, deixou de fazer, já não faz diferença. Os problemas que você enfrentou, grandes e graves, já não serão mais problemas. Tudo está resolvido, terminou, acabou. Talvez a luta contra uma doença, a luta contra um problema sentimental, um problema emocional, um problema psicológico, você sofreu injustiças, tudo de ruim que fizeram, falaram contra você, acabou. A volta de Jesus está acontecendo e você está o quê? Uau, você está exultando, você está feliz. Gente, vai ser muito bom. Não tem coisa nesse mundo que possa fazer com que desejemos que Jesus espere mais. Muitas vezes eu já me peguei assim no passado pensando, e também com pessoas que comentaram, olha, eu estou vivendo um momento tão bom na minha vida que eu até gostaria que Jesus esperasse um pouquinho para voltar mais. Gente, é porque a gente não tem noção. Não tem noção. Eu vi uma história, não há muito tempo, de um mendigo
nos Estados Unidos, que depois que faleceu foram, né, era um indigente, não sabia bem quem era, foram fazer uma pesquisa, finalmente descobriram a identidade dele. E finalmente descobriram que era um herdeiro de um primo que era muito rico, que não tinha filhos, que deixou muito dinheiro para ele. E tipo, uns 10 anos antes. Então, os últimos 10 anos da vida dele, ele viveu na sarjeta, pedindo esmola, comendo coisa assim do lixo, sem saber que era milionário. Porque simplesmente ele não sabia. Não conseguiam localizá-lo, ele não estava inlocalizável. Então, às vezes eu acho que a gente é um pouco assim, sabe? A gente tá assim, se contentando com esmolas, com coisas achadas no chão, em vez de sabermos, né, de entrarmos nas mansões celestiais. Então vai ser muito bom e não tem nada, eu repito, nada nesse mundo que seja melhor do que o que tem Cristo preparado para nós. Paulo fala, né? 1 Coríntios 2:9, se não me engano, nada que vem no coração humano, na mente humana, pode imaginar a complexidade, o tamanho do que Cristo tem preparado para nós. É impossível. É muito bom. É muito bom. Essas semanas vamos reforçar isso, ok? Vamos ver também que o protestantismo, a reforma foi muito importante. A gente viu dos reformadores, a sua fé, a tradução da Bíblia, mas depois, onde tem gente, meus amigos, tem bagunça e tem pecado, ok? Às vezes você pensa, mas na minha igreja, às vezes tem confusão e tal. Meu amigo, onde tem gente, tem pecado e tem confusão. Na igreja onde tem menos, ok? Pelo menos deveria, né? É onde tem menos. Fora da igreja, pior ainda. Então, o coração humano e as suas ideias e a igreja, a gente recebe todo mundo. Cristo não rejeita ninguém. Então, na igreja, a gente também abre as portas para todo mundo. E vem gente mais equilibrada e menos equilibrada, gente mais simples e gente mais complicada. E nessa reforma protestante, com o início dos novos movimentos, depois cada um começou a puxar para o seu lado, algumas interpretações meio assim descabeladas e tudo mais, perseguições. Então chega o momento que quem ficou fiel ao que diz a palavra de Deus também começou a ser perseguido por alguns que defendiam a reforma. Então uma confusão muito grande, até que chega um ponto que essas pessoas mais fiéis, mais voltadas para o ensino da palavra de Deus, vão, entre aspas, buscar novas terras. E aí que sai esse barco Mayflower, não é? Esqueci o nome agora. Mayflower? Acho que é isso. Que sai da Holanda, passa na Inglaterra e de lá vai para os Estados Unidos e ali, então, a nova terra, né? Que depois vai também entrar na profecia bíblica de Apocalipse 13, né? Então, é o começo de um novo movimento de reforma. Mas a gente também sabe que chegou lá com muitas leis de liberdade e tudo mais, né? Para fugir da perseguição aqui da Europa. Mas depois, lá também, quando uma pessoa pensava diferente, também era expulsa da comunidade e tudo mais. Ou seja, é complicado, gente. É muito complicado. É só a volta de Jesus para dar conserto na gente. Porque quando a gente tem boas intenções, a gente estuda a Bíblia, a gente se interessa em viver as verdades bíblicas, mas de repente chega alguém com umas ideias e com um ar de anjo e de bonzinho e vai manipulando, e muita gente não estuda por si mesmo, vai acompanhar outro e já começa a dissensão. É complicado, mas a palavra de Deus sempre foi sempre pregada, sempre existiu um povo fiel, e isso é o que é mais importante. A gente vai ver que no transcorrer da história sempre houveram pessoas fiéis, e sempre houveram pessoas que estavam em movimentos mais próximos de Deus, mais próximos da palavra, e outros menos, mas olha, eu deixo isso nas mãos do Senhor. Deus julgará cada um segundo o seu conhecimento, entende? A gente vai ver também, vamos falar sobre Guilherme Miller essa semana, e a gente sabe que ele não foi um adventista como nós somos, entende? Com todo o nosso conhecimento. Como é que Deus vai julgar ele? Então, isso eu deixo nas mãos do Senhor. Eu não tenho que julgar ninguém. Nem você me julgar, nem eu te julgar. Nós temos que nos voltar para Deus, que é Ele que vai nos julgar, entende? Então, a gente tem que ficar tranquilo com esse tipo de coisa. Então, a gente vai ver tudo isso. O que mais? Olha, relembrando, essa semana, leitura do capítulo 18 ou 21 do Grande Conflito, para você estar conectado com a lição da Escola Sabatina e embasado para o estudo, ok? Então é isso, minha gente. Essa semana nós vamos estudar esses temas, mas mais uma vez, nada nesse mundo vale a pena do que a volta de Jesus. Não tem nada que se compara. Não vale a pena ficar aqui. Você pode ter ganhado na loto hoje, tomara que Jesus volte amanhã, porque vai ser muito melhor a volta de Jesus amanhã do que o dinheiro que você ganhou na loto hoje, tá bom? Eu convido você então a ler essa promessa de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Muitos de vocês sabem de cor. Se você sabe de cor, me acompanhe. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Hein? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar,
Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Uau! O que significa essa promessa que Jesus faz aqui? Gente, essa promessa ela é muito importante. Eu fico muito feliz que Jesus tenha dito isso de forma tão clara, porque fala de quê? Fala de estar calmo, não estar angustiado. Como eu já falei para vocês, nós temos hoje um problema muito grande de angústia, muita gente com ansiedade, com angústia, e justamente ele fala assim, olha, não fique angustiado, não fique perturbado, não fique ansioso, ok? Que eu vou voltar. Ou seja, ele está dizendo claramente, olha, eu vou voltar. Às vezes a gente pensa assim, será mesmo que Jesus vai voltar? Porque faz tanto tempo. Talvez você que está me assistindo já tenha 60, 70, 80, 90 anos, e você tinha certeza que quando você tinha 20, 30 anos, Jesus já estava chegando. E passaram todos esses anos e Jesus não voltou ainda, né? E eu mesmo já comecei a pensar um pouco nisso, porque já faz 20 anos ou mais que eu estou na igreja, me batizei em 94. Então, justamente, 2024, 20 anos na igreja. Então, não, gente, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja já. 20 anos que eu sou pastor. 2004 comecei no pastorado, 94 me batizei, 2004 realmente comecei meu primeiro dia de pastorado oficial, já tinha sido missionário antes. 20 anos como pastor e 30 anos esperando a volta de Jesus. E eu já às vezes penso, mas Jesus, para mim eu só já tinha que ter voltado, né? Como é que é isso? Mas ele está dizendo, olha, o meu tempo não é o teu tempo, mas confie, a promessa é certa, eu vou voltar. Depois aqui, esses versículos falam de algo muito prático. Eu vou trazer vocês para morar comigo. Então aquela promessa de um lar eterno, de um lar sem pecado, sem dor, de um lugar para ficar. Todos nós precisamos de um lugar para ficar. Até uma pessoa que é de rua, em situação de está desabrigada, ela pega um lugar e faz aquele lugar a sua casa. Eu morei muitos anos em Paris e tinha uma pessoa que vivia embaixo de um prédio, a gente levou muitas vezes coisa para ela e tudo, mas aquilo para ela era o canto dela, a casa dela. Toda noite tinha que dormir ali. Nossa, era um problema se ele não podia dormir naquele lugar, porque era o lugar dele. Ele já se familiarizou. A gente tem isso em nós. A gente precisa do nosso lugar, do nosso cantinho, né? Tenho certeza que você, na tua casa, tem o teu canto, o teu quarto, um lugar assim onde você se sente teu, onde nem que seja só a cama, mas pelo menos ali em cima da cama é só teu, né? É muito importante, você pertence, você tem umas raízes que você vai colocando. Então, eu imagino agora, por exemplo, as pessoas que estão sofrendo com as enchentes, né, no Rio Grande do Sul, como é terrível você não poder estar em casa, estar num abrigo, estar em casa de outras pessoas, né? Mas você está fora de casa, você imagina a tua casa alagada. Nós temos orado muito por essa questão dos desabrigados no Rio Grande do Sul. Gente, é terrível você não ter o teu cantinho, né? Se você está me assistindo agora, quem sabe você é um desabrigado, você sofreu isso, e eu nem consigo imaginar, mas deve ser muito complicado, né? Coloca nos comentários se por acaso você faz parte dessas pessoas. Tá aí assistindo o vídeo fora de casa, num ginásio, numa sala de escola, não sei. É chato, não é? Mas eu quero dizer pra você que tá desabrigado e pra você quem sabe já sofreu isso e tal, que vamos ter um dia nossa casa. E o legal da descrição que Jesus Cristo faz no céu, que a Bíblia inteira faz do céu, é que mostra um lugar com atividades, né? Às vezes a gente cresce com essa ideia que nós vamos ficar tocando harpa. Isso é conversa fiada. A gente vai ser ativo, vamos criar coisas, vamos viajar, vamos estudar, vamos conhecer, vamos nos relacionar e vamos ter o nosso lugar, a nossa casa. Gente, vai ser muito bom. O céu é bom demais. A volta de Jesus tem que acontecer logo. Entende? Não vale a pena. Nada do que você está vivendo agora que seja bom vale a pena. Muitos falam assim, eu queria casar antes, né? Você é solteiro, né? Eu queria casar antes de Jesus voltar para ter a experiência do casamento. Amigos, quando Jesus Cristo voltar, vai ser até melhor do que casar. Não estou dizendo que o casamento é ruim. O casamento é uma bênção, ok? Então, você está planejando casar com uma mulher, com um homem, que você sente que é da vontade de Deus e tudo, faça planos. Até o último dia. Você vai casar hoje, Jesus volta amanhã, não tem problema. Um dia de casado, quem sabe Jesus volta um dia antes do casamento, não tem problema, vai ser muito bom. Porque nós vamos estar muito mais felizes depois. Não importa o que a gente vive agora. Então, é muito bom essa promessa. E essa promessa eu quero que você receba, que você viva, que você sinta ela. Pense sempre, eu estou de passagem. E isso faz com que a gente sinta que os problemas não são tão pesados como às vezes aparentam ser. Isso ajuda a aliviar um pouco a carga, ok? Então Jesus volta em breve, ele tem um lugar para você, essa promessa é verdadeira, e a gente vai viver juntos lá. E a gente até vai poder bater papo, né? Sabe, a gente nunca vai se encontrar aqui nessa terra pessoalmente, mas lá a gente vai estar junto. Amém?
Diga amém aí, porque eu quero estar com você lá no céu, tá bom? O versículo de hoje que eu escolhi, que está na lição, é Apocalipse capítulo 1, versículo 7, para mim é o versículo central, que diz o seguinte: Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Gente, por que a lição tomou um dia para falar sobre isso? Como eu comentei aqui já na introdução do sábado, com o desenvolver da Reforma Protestante, apareceram vários reformadores, várias comunidades cristãs, e foram se organizando, mais ou menos foram organizando as suas crenças, mas até hoje, às vezes, de uma paróquia protestante para outra, eu vi isso muitas vezes aqui na Europa, o pastor dessa paróquia crê de uma forma e o pastor da outra paróquia crê de outra. Então, assim, tem as crenças, né, do calvinismo, tal, do luteranismo, que são assim, pontos interessantes e bem distintos, mas às vezes de um pastor para o outro varia muito. Eu acho que assim, porque nós estamos acostumados na igreja adventista, mesmo na igreja católica, onde eu fui membro antes, de ter umas coisas assim mais ou menos padronizadas em todo lugar, né? E eu vejo, e há tanta liberdade de pensamento nas igrejas da reformadas, né? Que isso às vezes é levado a um extremo onde às vezes cada pessoa pensa e analisa uma doutrina de forma diferente e tá tudo bem. É uma coisa assim um pouco diferente, né? Mas algo que vai acontecendo, como a lição quer destacar, acho que por isso que o pastor Mark Finning colocou um dia só para falar sobre isso, que é a literalidade física da volta de Jesus. Vários versículos da Bíblia, sobretudo Paulo, né, fala de como vai ser o retorno de Jesus, os mortos ressuscitarão e tal, e os vivos serão transformados, e também fala de terremotos, fala de coisas, fala de algo que é muito literal. Quando a gente vê como foi a entrega dos 10 mandamentos para Moisés, aquilo não foi Moisés saiu e ficou assim filosofando e tal. O Espírito de Profecia, a Bíblia descreve que a terra tremia, que as pessoas tinham até medo de se aproximar de Moisés, e que havia fumaça, relâmpagos, e Moisés recebe isso da parte de Deus, né? Então, para você ver que Deus, ele faz coisas concretas, literais, há promessas que são, claro, espirituais, a questão da conversão, do Espírito Santo e tudo mais, mas tem algumas coisas que Jesus sabe que nós precisamos ver para crer. Então, a sua vinda, o dilúvio e tudo mais foram coisas que aconteceram de verdade, não foram experiências, né? Mas chegou um momento que alguns começaram a pregar que a volta de Jesus seria o início, na verdade, de um milênio de paz, e pegam o milênio da Bíblia e misturam aquilo com uma experiências durante um período de 1000 anos sobre a Terra. Mas como nós utilizamos aqui o versículo de base, nós cremos e para mim, uma evidência que está na Bíblia é que a volta de Jesus é literal, nós veremos. E a lição faz um paralelo interessante. Assim como os discípulos e aqueles que esperavam a primeira vinda de Jesus, imaginavam que seria um guerreiro. Por isso que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, todo mundo já queria entronizar Jesus, transformar em rei, porque se ele pode ressuscitar os mortos, se pode dar comida para todo mundo, a gente vai ganhar todas as guerras, né? Porque Jesus, imagina, ele vai ressuscitando os soldados mortos e vai multiplicando a comida. Você não precisa nem plantar mais, só vai lá dar comida para Jesus de manhã e ele vai lá, só multiplicando. Não sei o que passou na cabeça deles, né? Mas imagino, caricatura um pouco, né? Imagino isso, né? Que as pessoas estavam desconectadas da realidade das promessas bíblicas, que viria para ser um sofredor, que seria morto numa cruz, que dividiriam até as roupas dele, né? Lançariam sorte sobre seu manto e tal. Então, eles não conseguiam ver esses versículos, só imaginavam um Jesus grande. Por isso que houve aquela decepção quando ele foi morto na cruz, né? Todo mundo debandou, porque como assim? Como assim ele foi morto? Como assim ele terminou assim? Sabe? Os discípulos não entenderam, porque esperavam um outro tipo de Messias. E muitas vezes nós podemos confundir que a volta de Jesus, a experiência com Jesus é meio filosófica, meio só espiritual. Não, Jesus vai voltar fisicamente. E como diz o Apocalipse, diz a Bíblia, aqui tudo vai destruir, não vai ficar pedra sobre pedra, assim como o templo lá não vai ficar pedra sobre pedra, entende? E quando voltar a Nova Jerusalém depois de 1000 anos, aqui vai derreter tudo, aqui vai ser purificado, entende? Não vai ficar nada. Assim como o ourives, né, queima ali o ouro para tirar toda a impureza, essa terra vai ser queimada para ficar só o puro da criação, e aqui vai ser recriado, né, novo jardim do Éden, para a gente poder viver eternamente. Então, a volta de Jesus vai ser literal, e o mais importante é que todo olho verá.
Não importa onde a pessoa esteja no mundo, não me pergunta como é que vai ser isso. Tem várias teorias aí, mas não importa onde você está no mundo. Se é aqui na Europa, no Brasil, na Ásia, na África, todo olho verá ao mesmo tempo. E vai ser uma experiência pessoal, né? Vai ser assim, como eu pedi para vocês refletirem, imaginarem como seria o encontro. Vai ser uma experiência pessoal e vai ser maravilhoso. Então, meus amigos, esperamos a volta literal de Jesus. Vai ser um evento fantástico, estrondoso. Então, não vai ser espiritual, não vai ser uma experiência filosófica, vai ser real, vai tremer, vai ter barulho, vai ter gente talvez gritando desesperado com medo e vai ter gente gritando de alegria. Vai ser algo assim muito, muito impactante, ok? Então, pessoal, o versículo não poderia ser outro, são 3 na verdade, está em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Gente, isso resume a importância do estudo e da Bíblia e das profecias que estão dentro da Bíblia. E aqui eu acho muito interessante o último versículo, fala: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e feliz aquele que ouve e guarda o que nela está escrito. Ou seja, felicidade. Por quê? A pior prisão que pode acontecer para uma pessoa é a prisão da ignorância. Quantas vezes você já não perdeu tempo, deixou de ir mais rápido, de chegar aos objetivos mais rapidamente, porque simplesmente te faltava conhecimento? Quem aqui já não teve uma máquina que você estava usando, tal, de repente um dia você mostrou para um amigo, uma pessoa, essa máquina, ela funciona bem assim, tal, e te configura ela, e de repente você tinha um foguete nas mãos, mas estava usando como se fosse um fusquinha, porque você não sabia usar todo o potencial daquele aparelho. A mesma coisa é a palavra de Deus. Às vezes você tem a Bíblia, lê um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas quando você faz um estudo sistemático e profundo da Bíblia, isso toca, isso te transforma. E o que ele está dizendo aqui é que a gente se torna mais feliz, porque dá mais sentido à vida. E é o que vai acontecer com o personagem central da lição de hoje, que é William Miller. Nós temos aí o século 18 e 19, onde nós vamos ter muitos movimentos de revivamento, né? E é uma história bastante longa, né? William Miller vem de uma família de pessoas que eram crentes, tal, mas ele se definia como deísta. Ele cria que existia um Deus que estava em algum lugar, mas que havia abandonado a terra e agora cada um por si. Então ele vai viver experiências como soldado e pouco a pouco, eu ouvi esses dias um podcast que só falava sobre o William Miller, seu desenvolvimento, Guilherme Miller em português, né? Guilherme Miller, seu desenvolvimento como pessoa, seu crescimento espiritual e tal. É bastante interessante saber um pouco mais da vida dele, mas não dá para falar tudo aqui. Mas o interessante é que ele se questiona e tal, e de repente, quando ele vive uma experiência na guerra onde ele deveria ter morrido, que cai uma bomba e mata vários colegas ao redor dele, né? Porque ele participou dessa guerra da guerra civil nos Estados Unidos. Então, quando ele vê que várias pessoas morreram e ele não foi atingido, ele começa, né, a se voltar para Deus, tipo assim, por que eu não fui, por que eu não morri ali? Então ele começa a fazer algo que é o que está escrito aqui, nesses 3 versículos. Ele começa a estudar sistematicamente a Bíblia. Ele pega a Bíblia desde Gênesis, pega simplesmente uma concordância bíblica para mais facilmente ver as palavras que estão conectadas ao longo da Bíblia. E com essa concordância e com a Bíblia, ele começa esse estudo sistemático. Claro que ele vai chegar nas profecias, isso chamou muita atenção dele, e ele vai fazer esse estudo das profecias e vai levá-lo a essa conclusão de que as 2.300 tardes e manhãs estavam próximas de terminar. A gente vai falar mais em detalhe isso na lição de amanhã. Mas o interessante aqui é ver o impacto que houve ao estudarem a Bíblia de forma sistemática, ao estudar as profecias. As profecias são muito importantes porque permitem a gente interpretar os tempos. Então eu convido você, se você gosta de estudar a Bíblia, estude profecias. Você vai encontrar muitos estudos, muitos vídeos. Eu te convido a você a se conectar também no canal da Novo Tempo, e você vai ver vários tipos de programas que falam de profecias, né? Se você tem também aí televisão, eu não sei quais são os canais no Brasil, eu sei que tem na Sky, tem vários aí, a cabo. Você pode se conectar no Novo Tempo, que também tem muito programa sobre profecias. Você também pode pedir materiais. Tem também o site biblia.com.br,
onde você pode também ter muitas perguntas e muitas explicações sobre profecias, vale a pena, vale a pena. Agora veja bem, eu vou comentar algo agora que não vou comentar amanhã, porque senão não dá tempo, os vídeos vão ficar muito longos. Mas William Miller começa o seu estudo, crê que a purificação do santuário, quando ele estuda as profecias de Daniel, vai ser a volta de Jesus, e infelizmente, ele, sem se dar conta, ele vai pegar essa interpretação que se fazia geralmente com relação a essa purificação do santuário, ele aplica isso à terra, e ele pensa que essa purificação é a volta de Jesus. E quando ele faz os cálculos 2.300 tardes e manhãs de Daniel, ele então chega nessa data de 1843, depois 1844, começa a pregar isso de forma tímida, depois encontra uma outra pessoa que leva ele para Boston e tal, e começa as pregações e tem todo aquele movimento. Resumindo, milhares e milhares de pessoas esperavam Cristo em 22 de outubro de 1844 e, claro, Jesus Cristo não voltou naquela data. Então, só para você ter uma ideia de como, apesar de tudo, apesar da grande decepção e tudo, apesar de tudo, veja só, um homem começou a estudar a Bíblia, ele depois, sinceramente, leva várias pessoas, milhares de pessoas a crerem na volta de Jesus em 22 de outubro de 1844, e aquele grupo de pessoas que estava ali se divide, então, em 5, ok? Me acompanha aí. Existiam aqueles que no finalzinho pensavam que Jesus Cristo ia voltar, estavam com medo da morte, da destruição, de não serem salvos, e aderem ao movimento mais por medo, mais por... Como explicar? Por medo e por... teria uma outra palavra para isso, agora não estou lembrando. Mas para aproveitar a ocasião. Vocês estão me entendendo. E esse grupo, quando Cristo não vem, eles voltam para a vida, sabe? Eles não vieram da igreja, eles vieram da sociedade civil, se reúnem ali, se juntam ali. Não, Jesus não veio, ficam envergonhados e voltam para a vida deles. Tem aquele grupo que saiu, muitos, né? Todos saíram de outras igrejas para se envolver no movimento millerita, mas quando eles não veem a volta de Jesus, eles baixam a cabeça e voltam para suas igrejas de origem. Depois tem um terceiro grupo. Quando Cristo não vem nessa data, eles falam, não, Cristo veio, mas assim, de uma forma espiritual. Ele está aqui no nosso meio. Então, meio que começaram a viver como se fosse um negócio meio assim... tem outra palavra também, meu português está ruim demais. Uma experiência... Sabe, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Depois, um outro grupo que disse... Não. A data está errada. Vamos voltar a fazer cálculos, né? Então, agora ele vai voltar daqui a 3 meses. Não, vai ser, na verdade, é o ano que vem. E continuaram fazendo datas, ok? Então tem o grupo dos que não eram muito religiosos antes, mas por medo se reuniram. Aqueles que eram de outras igrejas e quando Cristo não veio, voltaram para suas igrejas. Aqueles que estavam achando que Cristo voltou, mas era meio filosófico, com uma experiência assim, espiritual. E depois aqueles, não, a gente errou na data e continuaram. Nenhum desses 4 grupos forma a igreja adventista, ok? Todas essas pessoas saem. Mas esse 5º grupo vão dar origem à igreja adventista. Qual é esse grupo? É o grupo que sabe que alguma coisa aconteceu, a data estava correta, mas eles não sabiam direito o que aconteceu. Então, depois tem a questão do Irã Edson, que recebe uma visão e descobre que a purificação do santuário é o começo da purificação do santuário celeste, ok? Então, a partir dessas pessoas que acreditaram que realmente aquilo aconteceu naquela data, eles erraram no que iria acontecer, mas que aconteceu algo naquela data, a partir desse grupo, então, vai nascer o que hoje é a igreja adventista, né? E também nasceu tem também a igreja adventista do domingo, né? Nos Estados Unidos ainda tem um pequeno grupo lá que adora a Deus no domingo, ok? Mas então é desse 5º grupo que nasce a igreja. Então eu queria dar somente essa informação extra para você ter ideia de como foi isso. Não foram todos os milleritas, né? Que depois, mais tarde, se tornam a igreja adventista, mas uma pequena parte, que a partir daí é a semente do que nós temos hoje como uma das maiores igrejas do mundo, que é a igreja adventista. Então, o versículo de hoje não poderia deixar de ser outro. Daniel 8,14. Ele me disse, tudo isso levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado ou purificado. Né? Em outras versões está purificado, na minha está reconsagrado. Tardes e manhãs, uma tarde e uma manhã é um dia. Nós aplicamos aqui o princípio bíblico de um dia é igual um ano. Isso aí é de base, ok? Eu quero agora que você pegue a tua lição, se você pode, e vá lá na sexta-feira, porque a lição da semana traz um gráfico na sexta-feira. Porque, veja bem, o Guilherme Miller, quando estava estudando, ele pensou, peraí, os 400 anos que foram prometidos, né, como diz a lição, para que terminasse o cativeiro egípcio,
aconteceu. No final dos 400 anos eles saíram. Depois temos os 40 anos de peregrinação do deserto, né? Como foi prometido, aconteceu. Depois, os 70 anos de cativeiro do povo de Israel na Babilônia, que Daniel estava preocupado e faz a oração em Daniel 9, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Porque ele quer entender um pouquinho esse negócio dos 70 anos, porque está terminando e parece que não vai acontecer nada. E também a questão das profecias das 70 semanas, né? Que são determinadas com respeito à vinda do Messias e à morte de Jesus. Então, quando ele vê que todas essas profecias têm começo, meio e fim, se encaixa, ele diz, mas se para todas essas profecias tem começo, meio e fim, para os 2.300 tardes e manhãs tem, não tem? E foi a partir daí que Guilherme Miller se interessou mais nessa profecia, né? Daniel 8, 9 e o Apocalipse também, e ele vai fazendo o estudo. Então, se você pegar o gráfico da sexta-feira, olha aí, se você pode, pega aí a tua lição, vai na sexta-feira, você vai ver esse gráfico, que é um gráfico simples, básico. Nós não temos um versículo aqui na Bíblia que fala o início das 2.300 tardes e manhãs ou dos 2.300 anos é na data tal. Não tem, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem é simplesmente a duração. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, mas em profecia bíblica 2.300 dias são 2.300 anos. Isso é literal. Então nós temos o período. Mas se a gente não tem começo, a gente não tem onde encaixar, ok? Mas se nós soubermos onde colocar o começo disso, nós saberemos o fim. E foi isso que fez com que Guilherme Miller continuasse estudando. Então, ele vai para o capítulo 9, porque quando Daniel tem essa visão no capítulo 8, versículo 14, Daniel estava tendo as visões e de repente chega essa informação de purificação, 2.300 tardes e manhãs, e Daniel não entendeu nada, ficou confuso. E Daniel, depois dessa visão, fala assim, mas senhor, o que isso significa? Então, mais tarde, ele orando, preocupado com outra coisa. Daniel está preocupado que os 70 anos estão terminando, eles estão no cativeiro, querem voltar para sua terra prometida, né? Querem voltar para Israel e senhor, por que não está acontecendo? A gente tem que voltar, o senhor prometeu, não esquece, Jeremias, tal, o profeta, 70 anos, está naquela oração. E vem então um anjo, né? Eu gosto desse versículo, porque o anjo diz, olha, quando você começou a orar, saiu a ordem, eu vim aqui para estar com você e tudo. Só que quando ele começa a falar com Daniel, ele vai falar de uma outra profecia das 70 semanas. Por favor, não confunda a profecia dos 70 anos, que é simplesmente o período de cativeiro do povo em Babilônia, com as 70 semanas, que anuncia a vinda e a morte do Messias. São duas profecias diferentes. Então, ele não entendeu nada de 2.300 tardes e manhãs, estava preocupado com a profecia dos 70 anos, e de repente vem um anjo e começa a falar para ele da profecia das 70 semanas. Falei, que negócio é esse, né? Já estava complicado, agora vem complicar mais a vida. E aqui vamos ler comigo, se você está aí, né? Lê comigo. Versículo 24, Daniel 9, 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Claro que a gente está falando aqui da vinda de Jesus, do Messias. Quem que vai cessar com o pecado? Só Jesus. Então, esse versículo 24 de Daniel 9 está falando, olha, 70 semanas para a volta de Jesus, ou para a vinda de Jesus, do Messias. Então, Daniel agora está Nossa, ficou complicada a coisa, né? 2.300, 70 anos e agora 70 semanas. Mas essas 70 semanas está redondinha. Está dizendo que em 70 semanas, Jesus Cristo, o Messias, vai vir. Vai expiar o pecado. Vai morrer para salvar as pessoas através da sua morte e seu sacrifício. Ok? E aí vem o versículo 25. Dando uma luz, dizendo quando essa profecia das 70 semanas ia começar. Versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas, 62 semanas, e ela será reconstruída com muitos muros, com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então está dizendo aqui que essa profecia das 70 semanas vai começar quando sair um decreto para restaurar Jerusalém. Viu que agora já está respondendo para Daniel a sua preocupação com relação ao fim dos 70 anos. Mas, ao mesmo tempo, já está dando uma piscadinha para Daniel, dizendo, olha, Daniel,
os 70 anos vai terminar, porque vai sair uma ordem, um decreto para vocês voltarem. Mas, quando sair essa ordem para esse decreto, saiba que vai começar uma outra profecia. Terminou os 70 anos, mas vai começar 70 semanas. As 70 semanas anunciam o quê? A vinda do Messias, o fim do pecado, como eu li aqui no versículo 24, ok? E isso vai sair quando vier o decreto, para vocês voltarem para Jerusalém, para Israel. Nossa! Então, ele recebe uma resposta que ele esperava, e ao mesmo tempo que ele recebeu uma coisa que ele não entendeu bem, que era 70 semanas, já recebe uma explicação. Opa! Então são 70 semanas, mais uma vez, princípio de ano. 70 semanas, 490 dias, ou seja, 490 anos. E aqui, ele fala, versículo 26. Depois das 62 semanas, tem um período de uma semana, 49 anos, que é a reconstrução do templo. Depois 62 semanas, que vai começar com o ministério público de Jesus, ok? Essas primeira parte com a segunda parte vão fazer 69 semanas, que levam então para o início do ministério de Jesus com 69 semanas, ok? Versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo e o governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. E agora, vamos ler também o 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Agora a gente já encontra as 70 semanas, né? Que ele fala de 7, fala de 62 e agora vem a última, ok? E versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ou seja, no meio dessa semana, depois de 3 anos e meio de ministério público de Jesus, faz cessar a oferta, porque Jesus agora é o Cordeiro de Deus, não precisa mais de cordeiro. Entende? É isso que significa. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Então, tem vários outros detalhes que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente percebe que nós temos os 490 anos que levam até essa morte de Jesus. A morte de Jesus acontece no final da primeira, no meio da primeira, na última semana, perdão, ali no meio, e depois de 3 anos e meio que Jesus morre, começa então a grande perseguição. Tem a morte de, em português o nome é Estevão. Então morre Estevão e a partir daquele momento a igreja começa a ser perseguida. Então aí termina a profecia das 70 semanas, ok? Então, por que a gente tem que falar da profecia das 70 semanas para entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Por quê? Porque quando, aqui a lição explica, quando fala que essa profecia foi cortada, se você perceber na tua lição, ali no gráfico, você vai ver que os 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, é um período bem longo. E os 490 anos, as 70 semanas, pega a primeira parte. Por isso que a Bíblia diz que essa profecia foi cortada. Cortada da onde? Cortada da profecia maior, ok? Então é por isso que ao saber o início das 70 semanas, você tem também o início das 2.300 tardes e manhãs. E como a gente sabe que isso aconteceu, o decreto para que eles voltassem para Jerusalém em 457 a.C., que se a gente faz depois o cálculo e não contamos o zero, porque no zero não conta, você chega a 1844. Então, eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas é super interessante ver que quando Guilherme Miller, leu isso, entendeu isso e reestudou, isso encaixava direitinho. Então ele ficou super impactado e começou a pregar. E muitas pessoas passaram a se encantar com o estudo da palavra de Deus. E por isso houve todo esse movimento, como eu falei ontem, que originou na quinta parte dessas pessoas na questão da igreja adventista, ok? Só que para relevar aqui uma coisa que é muito importante, que eu espero não ter esquecido, está em versículo 24, cortado. Diz, olha, 70 semanas estão decretadas ou cortadas. Aqui está o segredo, no início do versículo 24, para você entender que o início das 70 semanas também é o início das 2.300 tardes e manhãs. Então, como a gente tem a data agora, né, porque a gente sabe historicamente que foi na terceiro decreto realmente de regresso, que é o oficial, que é onde todo mundo
onde a maior parte foi, dos que quiseram voltar, né? Foi o oficial, que começa a contagem e chega então até 2.300 tardes e manhãs que vão até 1844, ok? Hoje vamos ler então o capítulo 7 de Esdra, a partir do versículo 11 até o 13. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes, rei da Pérsia, né? O Babilônia já tinha passado, chega a Pérsia, entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdra, escriba da lei e do Deus dos céus. Paz e prosperidade. Ele diz: estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive entre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Ou seja, um imperador persa que diz para o povo: olha, quer voltar para a terra de vocês? Volta, não tem problema. Existem, né, 3 decretos, mas esse é o oficial, o último. E nós sabemos que isso acontece em 457 a.C. É muito importante esse decreto. É muito importante, porque ele dá o lançamento, né, o começo, como eu expliquei ontem, da profecia dos 490 anos, né, das 70 semanas. E ao mesmo tempo a gente descobriu em Daniel 9, 24 ontem, que essas 70 semanas são cortadas, são retiradas de um tempo maior. Elas são retiradas do quê? Do tempo dos 2.300 tardes e manhãs que Daniel estava procurando saber e estava, né, com dúvidas. Então é muito importante e muito impactante ver que Deus também dirigiu os tempos para que tudo isso pudesse encaixar. E é graças a essa profecia, é graças a isso aqui que nós temos na Bíblia, que vem todo esse estudo da profecia, que vem todo esse período de revivamento espiritual no século XIX, e a partir daí nós vamos ter o início de muitos movimentos cristãos, mas, sobretudo, o início da Igreja Adventista. Então, o que eu gostaria de falar hoje para vocês é que muitas igrejas nascem de conflitos e confusões. Igreja de um tal pastor e tal, de repente de um outro pastor também ali que era bastante empolgado, muito falava bem, pregava bem, tinha uma boa influência sobre os seus membros, depois acaba brigando com o diretor da igreja e sai e funda outra igreja. E tem muitas igrejas que são divisão por confusão, às vezes também questões doutrinárias e tal. Mas o que eu acho interessante é que a Igreja Adventista, que eu imagino que a maior parte de vocês faz parte, não é fruto de divisão, não é fruto de confusão de uma outra igreja e de repente a gente, vamos montar um outro movimento que cresceu. Não, é fruto do estudo profético. Por isso a Igreja Adventista tem até hoje essas características de levar muito a sério o estudo da Bíblia, levar muito a sério o estudo da profecia, levar muito a sério a questão dos valores que nós encontramos nos 10 mandamentos, levar muito a sério a questão do breve retorno de Jesus, levar muito a sério a questão da reforma de saúde, levar muito a sério a questão da saúde em geral, do exercício físico, do corpo, do cuidado com o corpo, né? E muito a sério a questão da educação, da família. Por quê? A gente encontra essas bases na Bíblia. Não é alguém que levantou um dia e começou a filosofar e teve um monte de gente que foi seguindo. É com sentido, é com conteúdo. Como diria minha mãe, né? Com tutano. Tem coisa dentro, tem uma espinha dorsal. E por isso que a nossa igreja é tão organizada, que cresceu. Não somos os mais numerosos, porque, quer queira, quer não, quando a pessoa se encontra com o estudo da Bíblia que oferece a Igreja Adventista, é um estudo comprometedor. Meus amigos, a questão de crer na volta de Jesus, de crer nos 10 mandamentos, de observar o sábado, de cuidar do corpo, de se ocupar da família, de se preocupar com a educação dos filhos, de se comprometer com a sociedade, de dar testemunho. O negócio não é só ir lá 2 horas no domingo e fazer de conta que tá lá e já ir embora. É comprometedor. Ou seja, é uma coisa que te chama na chincha, que chama você para se envolver de verdade. Entende? Então, eu sei que para muitos assim que estão começando a estudar e conhecer a igreja, parece que é muito forte. Mas, meu irmão, é bíblico. Não é ideias que foram surgindo, é bíblico. E é por isso que eu estou na Igreja Adventista hoje. Porque eu encontrei um estudo que é sério, que é fundamentado. Entende? Você vê, você estuda esse decreto que dá início a essas 2 profecias e que leva até 1844 e tal, e você vê que, ok, houve esse problema da interpretação do que seria a purificação do santuário, mas estamos aqui como igreja, como movimento, uma igreja que cresce bastante, que está presente em quase todo o mundo.
que maravilha. Temos muitos defeitos como igreja, temos coisas para melhorar, não somos os melhores, entende? Mas eu vejo a bênção de Deus nesse movimento. E eu tenho muita alegria, muito orgulho da igreja, mas ao mesmo tempo não deve ser a igreja que é o nosso lema, né? Nosso lema é Jesus. Mas a gente vê na prática do movimento adventista que o começo foi baseado solidamente na palavra de Deus, e é isso que importa. Então você hoje, se você já tomou outra decisão, já é membro da igreja, você está numa igreja sólida, uma igreja que tem base bíblica, e isso dá muito conforto. Não somos perfeitos, não temos toda a verdade absoluta, ok? Mas temos bastante conhecimento da Bíblia e vale a pena. Se você está duvidando, se você está começando, vai fundo, estuda, porque você vai se deleitar com o estudo da palavra de Deus, tá bom? Hoje, na sexta-feira, vamos dar uma olhadinha na tua lição aí, se você puder, se você não estiver apenas ouvindo o áudio, ou se você não tem lição. Você sabe, como sempre, na lição de sexta-feira, temos aí 2 comentários da Ellen White, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um ponto que ela tem muita razão quando no segundo parágrafo ela fala por que Deus permitiu essa decepção em 1844 para esse povo tão fiel, tão estudioso e que finalmente viveu. Eu estive na fazenda do William Miller, estive naquelas pedras ali onde eles ficaram esperando Jesus. Existe uma espécie de um colchão de pedras que é muito típico da região lá. Em Nova York, no estado de Nova York, se não me engano, né? E tem ali um terreno que que eles puderam colocar cadeiras, alguma coisa ali. E imagina aquelas pessoas vestidas com aquelas roupas da época, né? Sentadas ali. Vi também a fazenda, a casa, muitas coisas ali, coisas que ele usou no trabalho. E assim, a gente faz um trabalho de transposição e você pensa, poxa, como foi triste, né? Depois de ter pregado e tal, por que Deus permitiu essa decepção? E o que eu entendo da lição de hoje, que ela quer trazer, que o Mark Finney também quer nos fazer compreender, é que isso foi importante. Como eu falei para vocês no início da semana, que aquele grupo que esperava, no final, explodiu e se dividiu em 5 grupos. Né? Eu já expliquei aqueles que não tinham compromisso, voltaram para suas igrejas, que continuaram marcando datas, e outros que espiritualizaram o momento. Ok? Mas esse último grupo disse, não, a gente estudou, estavam decepcionados, estavam tristes, estavam meio perdidos, choraram, né? Ellen White também fazia parte dessas pessoas que esperaram a volta de Jesus. Ela conta como foi triste aquilo. Mas desse grupo se criou uma seriedade no estudo da palavra de Deus, e Ellen White comenta que isso ajudou, entre aspas, a selecionar os melhores. Entre aspas, né? Aqueles que estavam mais convictos, que haviam estudado mais profundamente e que entenderam que Deus tinha um recado. Ficaram muito tristes, muito impactados, mas também fizeram com que essas pessoas pregassem sobre o juízo, ok? Porque quer não, o juízo investigativo começou, né? E continua até hoje. E eles proclamaram isso, ok? Mas também fez com que o grupo que começasse a igreja fosse um grupo bastante coeso e muito forte, que deu as bases da nossa igreja hoje. Nós não imaginamos que muitas das coisas que nós vivemos hoje na igreja vêm desde os pioneiros. Princípios que uns e outros foram replicando, e que chegam até nós, nossa forma do nosso culto, sobretudo nossa estrutura, como a gente funciona, como as coisas são feitas. Às vezes a administração da igreja adventista pode ser um pouco mais pesada que outras igrejas, porque muitas outras igrejas são muito menores, mais locais. Nós somos uma igreja mundial, com vários níveis de administração, isso que permite que a igreja se mantenha, esteja estruturada. Senão a igreja já poderia ter se dividido, não ter chegado onde chegou, teria sido uma confusão. Então, o que nós temos hoje como igreja é graças também a esse grupo seleto que ficou. Então, sofreram da decepção? Sofreram. Mas, ao mesmo tempo, foram selecionados. Foram os que fizeram com que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos hoje. Então, muitas vezes, o gosto é amargo, como diz, né? Apocalipse, que quando ali comeu o livrinho, né, foi amargo, era doce na boca, mas foi amargo no ventre. E Ellen White usa muito isso para falar sobre a grande decepção, né? Então, às vezes na nossa vida, momentos tristes, duros, são início de outra coisa. Quantas pessoas não tiveram uma transformação das suas vidas, forma de trabalhar, forma de perceber a vida, forma de se comprometer, depois da pandemia? Muitas coisas mudaram para pior, estou de acordo, né? Mas também muitas pessoas passaram a viver um outro estilo de vida e mudaram para melhor quando passaram por essa experiência.
E foi a mesma coisa lá. Então, às vezes, quando você passa por uma experiência ruim, pare, calma, porque talvez lá no futuro você vai entender por que você passou por aquilo e vai perceber que aquilo foi o início de uma excelente coisa, ok? Eu já comecei algumas igrejas aqui na Europa, tive o privilégio de ser fundador de algumas igrejas, e quando você passa anos depois, como é o caso, dentro de alguns dias estarei em Paris, para os 20 anos do início da igreja de língua portuguesa em Paris, você vê a igreja, você vê ainda assim alguns membros fundadores ali, você vê novos que chegaram e você vê aquelas pessoas abençoadas. Por quê? Porque lá no passado um grupo de pessoas começou um projeto. E o projeto era de Deus. Foi complicado, foi sofrido. Eu me lembro que em Paris a gente tinha que mudar de igreja, não tinha ali, a gente alugava a igreja dos outros, tinha que chegar com todos os equipamentos, montar no final do programa, recolher tudo e levar e colocar na minha casa, no porão. Então, assim, foram tempos muito complicados, muita canseira, para fazer um mínimo, porque não tinha local, entende? Mas hoje a gente vê as igrejas lá estabelecidas, crescendo, já são 5 igrejas em vez de uma. Então, quando você participa de princípios, de começos, isso é muito bom, porque você sente que Deus te selecionou e te colocou ali porque você tem tutano para enfrentar aquele desafio. E foi o que aconteceu lá. E por isso nós estamos aqui hoje. Então, louvado seja Deus até pelas dificuldades, pelos problemas e decepções, porque quem sabe é o começo de uma nova aventura. Então, eu te desejo um feliz sábado, que você possa sempre estar vivendo novas aventuras com Deus, espirituais, e crescendo com Ele, tá bom? A gente se vê na semana que vem com mais uma lição. Tchau, tchau.